Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aí novamente, não é mesmo? Tá aí? Dá essa continuidade à chamada hidrografia do Brasil. Já vimos na nossa última aula aí, então nós continuamos. Então, só para relembrar você, essa imensidão territorial, essa diversidade de bacias hidrográficas, na nossa última aula aí nós já acompanhamos um pouco características gerais dessa hidrografia brasileira, somada ao quê? Características da bacia amazônica, Tocantins, Araguaia, bacia lá, que é a nossa famosa bacia do Parnaíba. Também nós vimos essa importante bacia hidrográfica brasileira aí, que é chamada justamente de Bacia do São Francisco. Agora nós vamos tratar de dar continuidade aqui e nós vamos ver algumas características das demais bacias hidrográficas. Agora nós vamos abandonar um pouquinho lá a nossa região norte e nordeste do Brasil e nós vamos dar um pulinho aqui nas bacias hidrográficas da região sul. Então nós vamos começar aqui, ó, por essa bacia, que é justamente a bacia do Pantanal Mato-Grossense. Essa bacia ela é conhecida como a bacia do Rio Paraguai, né? É uma bacia muito importante. Se você lembrar da nossa aula anterior, eu tinha aberto com uma imagem, né? Uma gigantesca bacia de planície, né? O que vai acabar acontecendo com essa gigantesca bacia de planície aí? Vai acabar acontecendo que ela vai drenar aquela região, que é a maior região alagada do planeta. Nessa área nós vamos ter um tipo climático que ele acaba sendo o quê? Típico clima tropical. Clima tropical ele vai ser caracterizado pela presença de quê? Pela presença de uma estação muito chuvosa, que é o verão, mas os invernos são secos. Então o que acaba acontecendo nesse momento? Nesse momento de um período muito chuvoso aí, essa região do Pantanal, essa região que é drenada pelo Rio Paraguai, ela vai passar por muitas cheias. Como é uma planície, o que é que acaba acontecendo? O nível da água vai subindo e logo se espalha por uma área muito grande, né? Devido a isso, por exemplo, a atividade agrícola, ela nunca é praticada com uma intensidade muito grande, né? Porque as plantas não se adaptam. A maior parte da produção agrícola, dos tipos de planta que nós temos aí, a uma estação muito chuvosa. Mas, por outro lado, lá se formaram muitas pastagens naturais. Então, a atividade da pecuária, ela, por sua vez, é uma atividade muito significativa aí, certo? Às vezes a gente vê algumas imagens, né, no verão do Pantanal, porque tá lá a vaquinha, e ela tá pastando, tá chovendo e não sei o que, o nível do rio começa a subir, ela se afasta. Só que, de repente, a hora que ela percebe, ela tá ilhada. Qual que é a tendência natural? O bicho quer proteger a vida dele, não quer mesmo? Se atira na água, tenta nadar, mas muitas vezes a vaca não foi projetada para nadar. Ela afoga e traz prejuízo para os fazendeiros. Então esses caras muitas vezes têm que fazer o quê? Períodos dessas enchentes, contratar balsas para fazer o resgate. Então essa é uma característica importante, né? O que nós temos aqui, ó? Outra bacia hidrográfica importante mais dessa região sul do Brasil, é essa que aparece em rosa aqui, ó. Essa bacia hidrográfica, ela é chamada da bacia do Rio Paraná. Essa bacia, na maior parte das vezes aí, ela é uma bacia que ela tem o quê? Uma importância econômica muito grande. E com o que está relacionada essa importância econômica, né? Essa importância econômica está assim. Se nós formos pegar a maior parte dessa região que é drenada pela chamada Bacia do Paraná, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que ela é a região mais povoada, maior número de habitantes, não tem nenhuma outra bacia hidrográfica brasileira que tenha tanta gente morando nela ali, né? E por outro lado acaba acontecendo o quê? Ela é uma bacia onde existe a predominância de rios de planalto. Então, o que acabou acontecendo com a gente? A gente já viu lá na aula anterior. Esses rios de planalto, eles são mais viáveis para quê?
para a construção das hidrelétricas. Não é à toa que nós temos aqui ainda a presença da maior hidrelétrica do planeta, que fica lá no Rio Paraná, Bacia do Paraná, no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, que é Itaipu. Por que que esses rios de Planalto eles são mais viáveis para a construção dessas hidrelétricas? Porque, como eu já falei para você, uma hidrelétrica ela acaba apresentando o quê? Ela acaba apresentando baixos impactos ambientais se comparada com outras formas de produção de energia. Onde que está o grande impacto ambiental de uma hidrelétrica? Na área alagada para a criação de um reservatório. Por que as hidrelétricas, na maior parte das vezes, elas têm grandes reservatórios? Para se prevenir em períodos de estiagem, de seca, né? Itaipu aí produz tranquilamente alguma coisa entre 16% e 17% de toda a energia que é consumida no Brasil. Se dá uma gigantesca de seca de anos, o nível do lago baixa, não tem como produzir energia mais. Você imaginou o caos econômico que gera num país sem 17% da energia? Então, para se precaver disso, é que se criam grandes reservatórios. Se você vai criar um reservatório no Rio de Planície, lembra que eu falei há pouco ali do Rio Paraguai? Subiu alguns metros a água, alaga toda a planície. Então você ocupar uma área muito grande. Já no Rio de Planalto você tem o quê? Geralmente no Rio de Planalto, por ele ter a velocidade das águas maior, essas águas aí vão causar o quê? A presença de leitos com maior profundidade, elas arrastam mais os sedimentos. Tranquilo? E além disso, o que nós acabamos tendo? Nós acabamos tendo que esses leitos mais profundos, combinados com as diferenças de altitude, os níveis altimétricos, facilitam para que você acumule grandes quantidades de água em áreas bem menores. Sempre a viabilidade técnica de um projeto de hidrelétrica está relacionado com isso, né? A presença dessa relação área alagada e produção de energia. Então aí nós encontramos, além da hidrelétrica de Itaipu, uma quantidade grande e significativa de outras hidrelétricas, né? Se a região ou a bacia hidrográfica da Amazônia é aquela bacia que apresenta maior potencial, aqui é onde tem o maior potencial instalado, é onde a gente está produzindo de verdade. E daí nós acabamos encontrando o quê? Mas lá no sul do nosso país, existe a presença de uma outra bacia hidrográfica muito importante, que é a bacia do Rio Uruguai. Ela vai ter lá a sua origem, esse Rio Uruguai, quando se une o Rio Pelotas e Canoas do Rio Grande do Sul, vai fazer divisa, parte do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e do Brasil com o Uruguai, né? Então ela é uma bacia que acaba apresentando o quê? Função mista. Parte dela, muito pequena, é navegável, ela possui hidrelétricas, mas hoje ela está sofrendo um impacto ambiental muito grande por conta de quê? Por conta justamente de nós termos aí que essa região é uma região agrícola importante. Logo, uma agricultura que usa muito produto químico, adubação, né? Você vai ter lá os defensivos agrícolas. Então, toneladas e mais toneladas desses produtos acabam tendo origem, ou se destinam, melhor dizendo, do rio, que traz um impacto muito grande. Tem que tomar cuidado, né? Porque existe uma outra forma de classificar essas bacias. Pode-se pegar as três bacias, Paraguai, Paraná e Uruguai, e criar o quê? As subbacias da bacia Platina. Porque você percebe, a água disso aqui vai tudo lá para o Rio da Prata, desaguar lá perto de Buenos Aires. Então, pode ser chamado também como bacia platina e suas subbacias. Você deve ter percebido muito bem que aqui, ó, existe uma série de pequenas bacias que também recebem essa denominação de subbacias. Elas não são bacias que chamam tanta a nossa atenção, que possuem uma importância tão grande como as demais que nós vimos aqui, porque geralmente elas vão drenar áreas menores, né? Quais seriam essas nossas subbacias? Então lá, mais ao nordeste, nós temos Atlântico do Nordeste Oriental, né? Maranhão e Alagoas, uma área aproximadamente de 3,4% da superfície do nosso país.
Também existem alguns temporários, os rios, alguns que são perenes aí, né? Daí, nessa região mais próxima do Maranhão, do Pará e assim por diante, nós vamos ter a bacia do Atlântico do Nordeste Ocidental, né? Maranhão e Pará, basicamente, a maior parte disso é no Maranhão, né? Nós temos ali que é uma região de transição. Parte dela está no Cerrado e parte dela está em domínio amazônico. Mas na região sul, o que é que nós acabamos encontrando? Uma bacia basicamente que ela é conhecida como Atlântico Leste. Região mais ou menos entre o Sergipe e o Espírito Santo aí, né? Também é uma bacia que vai apresentar problemas muito grandes, principalmente pelas grandes estiagens que são sofridas na região. Atlântico Sudeste, onde nós encontramos o quê? Nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. Geralmente são rios menores, rios com pequena expressão que não vão ter grandes características e muitas deles fazem parte dos planaltos e também da Serra do Mar. E finalmente, mais ao sul do Brasil, nós encontramos uma bacia pequeníssima, que é chamada de Atlântico Sul, que ela tem só 2,2% da área brasileira que ela é drenada por ela, né? Mas, por outro lado, tipicamente no sul do Brasil, ela vai ter a sua importância por conta de que ali é uma área que tem uma ocupação e uma ocupação muito grande. Então, de forma muito geral, o que nós acabamos encontrando aqui, que estas seriam as características principais das grandes bacias hidrográficas brasileiras, né? Então são fortes, mas só que quando nós falamos em hidrografia brasileira, nós não podemos ficar apenas e exclusivamente na presença aí, achar que essa água é só rio, é só bacia hidrográfica, né? Nós temos, por exemplo, aqui um outro fenômeno que é muito comum no Brasil, que é a presença das chamadas águas subterrâneas. E o maior destaque para essas águas subterrâneas, elas se encontram o quê? Nas grandes reservatórios que nós encontramos, conhecidos como os famosos aquíferos, né? Então, chuva. Se você tem a base geológica do terreno com certas características, rochas sedimentares, seguidas de rochas magmáticas, umas são permeáveis e as magmáticas não permeáveis, então grandes quantidades de água vão se acumular. Então, vão se formar os aquíferos. No Brasil existem diversos aquíferos. Os dois que mais chamam a atenção, o aquífero do Guarani, mais ao sul do Brasil, que ainda vai ter partes dele em território da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Mas a maior parte dessa gigantesca reserva de água está aqui em território brasileiro. E ainda um não tão conhecido assim, mas que também já vem se destacando, lá na região amazônica, que é o chamado Alter do Chão, né? Então essas são reservas muito importantes, que a sua utilização deve ser feita de uma forma muito racional. Não se deve retirar mais do que ele está sendo alimentado. Você tem problemas relacionados até mesmo a desmoronamentos internos, principalmente esses que estão presentes em regiões urbanas, correm um risco muito forte de nós termos o quê? Nós temos muitas vezes aí a presença da poluição, né? E ainda para fechar a nossa conversa de hoje, nós não podemos nos esquecer que existe o quê? Ainda toda a parte do nosso litoral brasileiro. O que acaba acontecendo com o nosso litoral? Ele é gigantesco. O Brasil é um dos países que tem o maior litoral do nosso planeta. Mas, por outro lado, nós acabamos sendo que esse litoral é muito mal utilizado. Historicamente, no Brasil, a gente lembra que existe litoral nas férias. A atividade da pesca é quase irrisória no nosso país, né? Uma pesca um pouquinho mais profissional no sul do país, lá no Nordeste principalmente, ela é ainda uma pesca muito artesanal. E nós temos direito, o nosso território brasileiro, o continente, é mais ou menos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Se nós pegarmos essa região que aparece em azul mais clarinho aqui, é a zona econômica exclusiva. É só o Brasil que pode explorar isso. Apesar de a gente não dar muita atenção para essa exploração aí, que ultrapassa 3,5 milhões de quilômetros.
E ainda nós vamos ter o quê? Essa região aqui, que é a região mais escura que é ali, que é a nossa plataforma continental. Reservas minerais gigantescas, que chega a quase 1 milhão de quilômetros quadrados aí. Então, num território de 8,5 milhões, você soma mais 4,5 milhões. É uma região muito grande, muito significativa e importante. O Brasil ainda vai ter que despertar para isso, né? Como não poderia ser diferente, o que acontece aqui agora com a gente? Vou deixar para você aí alguns exercises. Vai lá, aqueles lá que tem o título de complementares, você vai pegar na sua apostila a partir da página 729 e vai resolver todos eles aí, que você vai ver que vai te ajudar e te ajudar aí muito. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.